Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando e aprendendo tanto com vocês. Queria cumprimentar todos os colegas em nome da nossa musa maior, professora Giselda Hironaka. Minha querida, um grande beijo. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu queria, na verdade, só fazer umas rápidas considerações, colocar algumas questões para reflexão acerca de toda essa discussão em torno dos efeitos da pandemia nos contratos e abordar principalmente o projeto de lei que foi aprovado semana passada no Senado, de iniciativa do senador Anastasia. Foi um projeto de lei que, na minha opinião, veio na hora certa. Acho que o legislador faz bem em intervir nesse momento, em caráter, claro, temporário e devido a essa emergência que nós vivemos. Mas lá no projeto tem um ponto que me incomoda um pouco, que é o artigo 7º, que fala que inflação, variação cambial e desvalorização monetária não são considerados eventos imprevisíveis. Por que isso me chama tanto a atenção? Veja, as minhas reflexões são mais de base. Será que nós não estamos no momento agora de refletir e pensar em que tipo de adaptação do contrato nós vamos querer? Porque, é claro, os efeitos da pandemia são vários. Não é só a adaptação do contrato, como não é só resolução, pode ter uma série deles. Mas eu acho que o mais importante, o que mais problemático nesse exato momento, parece-me que é a adaptação, a revisão do contrato. Por quê? A gente não pode permitir um desfazimento em massa dos contratos, certo? Então, nós temos, tradicionalmente, como modelo de revisão contratual, esse baseado na teoria francesa da imprevisão, né, de 1918. Mas se a gente for analisar, depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos duas teorias centrais que dominaram o mundo ocidental em relação a essa revisão dos contratos. Nós temos a teoria corrente francesa, que foi a que seguiu o projeto de lei, e que só em casos excepcionalíssimos, tipo guerra mesmo, ou grandes epidemias, talvez, se permitisse uma adaptação. Nós temos a famosa lei francesa de 1918 que regula isso. Por outro lado, nós temos um outro sistema diferente, que é o alemão, que é bem mais antigo. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, as pessoas já estavam trabalhando analisando essa possibilidade de adaptação do contrato, alteração das circunstâncias, alterações que provoquem efetivamente um abalo, digamos assim, no contrato como todo, não só em termos econômicos, em termos de distribuição dos ônus e do bônus, que é exatamente a chamada, vou chamar aqui, no geral, de teoria da base do negócio jurídico, porque ela tem várias vertentes. Mas a que foi positivada no Código Civil Alemão em 2002 com a reforma foi exatamente a teoria da base do negócio jurídico, que ela tem pressupostos mais, digamos, não vou usar a expressão brandos, porque não é qualquer alteração que justifica uma revisão contratual, mas ela abarca um grupo de casos muito maior do que a teoria da imprevisão. Então, nós tínhamos essas duas. O nosso código se apegou à italiana, que procurou juntar uma coisa com a outra, que, na minha opinião, é até uma teoria até mais restritiva do que a francesa, porque, além de exigir a imprevisão, você ainda tem que demonstrar o benefício da outra parte, o enriquecimento da outra parte, né? O que é a teoria original francesa, né? E diante desse quadro teórico, quando nós pegamos o projeto de lei e vemos lá um projeto de lei disciplinando os efeitos da pandemia nas relações contratuais, e nós nos deparamos com um artigo dizendo que inflação, aumento da inflação, variação cambial
ou desvalorização da moeda, ou seja, efeitos que a própria pandemia causou ou vai causar nos contratos, e isso não é fato imprevisível, ou seja, está vedado a imprevisão. A minha dúvida é se o legislador aqui não separou a crise pandêmica de saúde da crise econômica. E uma está ligada à outra. Se nós formos verificar, não dá para você separar a crise econômica que nós estamos vivendo agora da crise do coronavírus. É causa e efeito. E no momento em que a lei, o projeto de lei, perdão, coloca no artigo 7º que inflação e essas coisas, não eventos imprevisíveis, há uma cisão, na minha opinião, na minha modesta opinião, há uma cisão entre a pandemia do coronavírus e os seus efeitos econômicos. E eu acho isso problemático, acho isso gravíssimo, porque se for assim, pouquíssimos contratos vão ser realmente equilibrados novamente, né? Vão ser equilibrados pelo Poder Judiciário. E coloco também aqui um comentário, assim, uma observação, a partir da lei também, da lei de liberdade econômica, que tem uma tendência muito clara de vedação a essa intervenção do juiz no contrato, né? E me parece que o coronavírus, essa crise que nós estamos vivendo, veio exatamente, é como se fosse assim, uma revolta dos fatos contra a lei. Enquanto nós temos lá o legislador dizendo não, o juiz vai intervir o mínimo possível no contrato, inflação é evento imprevisível, não é evento imprevisível, todo mundo sabe que no Brasil pode ter inflação. Enquanto nós temos essa posição legislativa, vem o mundo dos fatos mostrando que a situação é bem mais complexa e causando uma reviravolta, né? Porque, de certa forma, a pandemia esvaziou um pouco toda aquela gente contrária à adaptação dos contratos proposta pela lei de liberdade econômica. Eu tenho essa sensação, queria dividir, na verdade, essas minhas dúvidas com vocês, porque eu acho que a gente tem que, primeiro, diante da adaptação do contrato, pensar que teoria nós estamos adotando. Será que nós vamos ficar presos numa teoria da imprevisão francesa, que, inclusive, nem foi adotada pelo Código Civil francês? A teoria da imprevisão de 1918 foi a situação dessa alteração contratual foi positivada com a reforma em 2016 e 2017, eu acho que do direito dos contratos, e lá você encontra claramente uma tendência pró-revisão dos contratos. É como se os europeus estão dizendo que a teoria francesa está se aproximando da alemã. Veja, uma boa parte da reforma do Código Civil francês foi baseada, introduzindo e positivando diversos institutos decorrentes da boa-fé afetiva. Um deles é exatamente essa teoria, essa possibilidade, digamos assim, de revisão dos contratos. Então, o movimento que os autores na Europa, que os estudiosos estão constatando na Europa, é que está havendo uma aproximação da corrente francesa para a alemã. E nós aqui, eu tenho a sensação, radicalizando a teoria francesa, dizendo o seguinte, não basta só a imprevisão, tem que ter onerosidade excessiva, tem que ter uma vantagem exagerada para outra parte, um pouco na contramão do movimento que nós estamos vendo no direito francês agora, e que já é assim no alemão há muito tempo, porque não se coloca tantos requisitos rígidos para a adaptação de um contrato na Alemanha, por exemplo. Então, eu queria mais compartilhar essa dúvida com vocês, saber se não seria o momento da gente começar a discutir efetivamente a solução proposta pelo nosso Código Civil, mas também aqui está no projeto de lei, que talvez seja aprovado, se não seria o momento da gente discutir um pouco sobre isso. Essas são as minhas primeiras, digamos assim, colocações que eu gostaria de fazer, Catalã. Muito obrigada a todos. Obrigado a você, Karina. Como antecipei, a precisão, o rigor científico, a professora Karina trabalha algo impressionante